Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39, nós lemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Lições da tempestade. Quando Deus se levanta, o que te assusta se aquieta. Queridos, eu penso que a Igreja de Cristo tem enfrentado fortes ventos, fortes tempestades. Eu digo que essas tempestades, elas vêm de várias direções, ela tem vários nomes. Eu poderia aqui dar a tempestade financeira. Qual das nossas igrejas atualmente no Brasil não tem atravessado uma tempestade financeira terrível? Ventos fortes financeiros terríveis. Diante desta pandemia que nós atravessamos, ainda não conseguimos sair dela, qual das nossas igrejas não sofreu tanto com esta tempestade financeira, com dificuldade de pagarmos um aluguel? Claro, a igreja que depende de um aluguel, de pagar uma conta de luz, conta d'água, de suprir as necessidades financeiras da igreja. Qual de nós não temos enfrentado essas lutas? Quantas pessoas pararam de dizimar, de ofertar e de ajudar na obra de Deus depois que esta pandemia ou a tempestade da pandemia atingiu o Brasil? Qual das igrejas não tem enfrentado tempestade espiritual? Quantos se afastaram de Jesus? Quantos não voltaram mais para a casa do Senhor? Quantos estão totalmente apáticos espiritualmente, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, sem vontade de se relacionar mais uma vez com a igreja? Quantas igrejas enfrentaram tempestades espirituais de divisões, de fofoca, de tumulto no meio da igreja? Queridos, são tempestades que a igreja enfrenta. E essas tempestades, quando vêm sobre a igreja, elas vêm para sacudir tudo, ela causa um problema terrível, são tempestades. Qual igreja, qual de nós, como igreja de Cristo, não enfrentamos e temos enfrentado a tempestade ideológica? Quando hoje você relativiza tudo, quando hoje tudo pode, qualquer coisa pode. Antes, há uns anos atrás, a igreja ela era referência para o mundo. Quando as pessoas queriam uma referência de comunhão com Deus, de espiritualidade, a igreja era esse endereço. A igreja era esse luzeiro que no meio das trevas acendia e as pessoas sabiam procurar a igreja porque entendia que era na casa do Senhor, em que haviam homens e mulheres de Deus pregando o evangelho, de joelhos dobrados, que se tinha comunhão com o Espírito Santo e que os milagres eram frequentes. Mas com o passar do tempo, as igrejas enfrentam uma tempestade ideológica, em que se pode tudo, em que não se prega mais sobre pecado, em que se prega mais sobre reino de Deus, onde não se prega mais sobre comunhão com o Espírito Santo, onde não se busca mais, sabe, uma aproximação maior com o Senhor. Quantos de nós temos enfrentados em nossos templos, em nossas igrejas, a tempestade ideológica, desvirtuando, tirando a palavra de Deus de contexto, se inserindo coisas, quando antes a igreja era o exemplo para o mundo, agora parece que o mundo está se tornando exemplo para a igreja. Tem local que você não sabe mais onde você está, se é uma igreja, se é uma boate, sabe? Você não sabe que lugar é aquele. Porque esta tempestade tem entrado em muitos lugares, em muitos templos. Quando estamos, e penso no meio das tempestades, quantas vezes, irmãos, nós ficamos tão assustados. E essas tempestades que eu falei para vocês, elas nos assustam. E ficamos tão assustados e fazemos, quem sabe, o mesmo que os discípulos fizeram no capítulo 4, versículo 38, a parte B. Mestre, não te importa que pereçamos? Quando nós estamos falando isso para o Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? O Senhor não está percebendo que a tua igreja está enfrentando as lutas que estamos travando? O Senhor não está vendo, Senhor?
Mas eu digo para você que quando ele se levanta, por isso o texto diz, e ele despertando. Há uma outra tradução que diz, e ele se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Sabe, queridos, quando Deus se levanta, tudo vai se acalmar, tudo vai se aquietar. Você está no meio da tempestade? Fique em paz. Daqui a pouco, a qualquer momento, o Senhor se levanta e tudo vai se aquietar. Senhor, em nome de Jesus, aquieta essa tempestade em nossa vida, porque quando Deus se levanta, o que nos assusta, o que te assusta, se aquieta. Em nome de Jesus, amém.